e vamos falar sobre as marcas que distinguem, ou que diferencia, as marcas distintivas de uma igreja cristã. O final do versículo 26 diz que pela primeira vez os discípulos, eles foram chamados de cristãos. Então, como é que é essa igreja cristã? Que diferença é essa? Que diferença faz ser uma igreja genuinamente cristã? Então, irmãos, cristãos, essa é a forma que os crentes de Antioquia foram conhecidos. Eu quero lembrar o seguinte, que esse não é um termo pejorativo, como foi, por exemplo, a seita dos nazarenos. Eles já em Jerusalém eram chamados pelo povo do caminho e a seita dos nazarenos. Só que a seita dos nazarenos é sim um apelido pejorativo. Lembra que como é que chamava mesmo aquele apóstolo, né? Um dos apóstolos de Jesus, quando foi encontrou primeiro lá o Filipe foi lá e encontrou o Natanael, não é? E o Natanael disse o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Estão lembrados disso? Veja que não vem nada de bom de lá. Então, seita dos nazarenos era um termo pejorativo. No caso de cristãos, não, né? Lembrava justamente o que eles eram, ou seja, seguidores de Jesus, porque eles parecem com Jesus. Então não foi dado por um acaso, né? É porque eles estavam agindo diferente das outras pessoas, diferente de judeus, diferente de gregos. Havia uma diferença muito grande, né? E é sobre essa diferença, essa marca de coletividade que nós vamos estudar hoje de manhã, né? Então vamos aqui, vamos voltar. Capítulo 11, há uma união vital desse pessoal, desse grupo, né? Com o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu lembro vocês que as pessoas que fundaram essas igrejas, eles foram expulsos de Jerusalém. Então eles estão tirados de lá, foram, né, jogados para fora. Se eles ficam lá, eles iam morrer. Então as condições que eles viviam eram difíceis, tá? O lugar que eles se encontravam também não era lá aquelas coisas. Agora, quando nós estamos em Cristo, meus irmãos, não importa em que condições nós estamos. Eu não sei, se você tivesse que sair correndo da sua casa e não podendo levar muita coisa, sendo expulso de lá, como estariam suas condições? Muitas pessoas, elas são crentes se tudo está bem, mas quando as coisas não estão bem, elas deixam, elas abandonam. Então esses irmãos ensinam isso para nós, né? Que existe uma ligação com Cristo acima das condições que elas viviam. Foram perseguidas, desterradas, mas elas ultrapassam essa barreira da tribulação, elas vencem isso, né? Uma outra coisa, essa união íntima com Jesus está acima do lugar que elas se encontravam. Até então, sendo eles judeus prosélitos, correto? Porque eles saíram de Jerusalém, havia uma ligação com a Terra Santa e com o templo. Então, se é judeu, não está na Terra Santa e não está no templo, está faltando alguma coisa. Agora veja só, eles não estão mais ligados a uma terra, a um prédio, eles estão ligados a Jesus. Então essa união está acima do lugar que eles viviam. Por onde eles iam, eles pregavam o nome de Jesus. E melhor ainda, né? Essa união estava acima de qualquer preconceito. Como eu disse para vocês, pela primeira vez, um grupo de judeus, seja prosélitos ou não, tá? Eles saem de Jerusalém e pregam para gentios. Agora eles estão prontos para pregar para povos, tribos, raças, nações, línguas. Ou seja, eles ultrapassam todas essas barreiras. Está difícil a situação? O lugar não é o que nós desejávamos. Essas pessoas que eu vou trabalhar são diferentes? Não importa. Há uma ligação íntima dessas pessoas com Jesus. Começa por aí. Por que existe esse nome cristão? Porque há uma identificação dessa pessoa com Jesus.
Veja, meus irmãos, Jesus, ele passou por todas essas barreiras também, de condições, de lugar. Lembra ele indo para Decápolis, ele indo para Cesareia de Filipe, ele indo para além do Jordão, ou seja, ele estava sempre ultrapassando a barreira para pregar o evangelho para outras pessoas, de outras nações. Esse era o desejo. A última palavra que ele disse para a igreja: ide por todo mundo, a toda criatura. Então ele quer que ultrapasse essa barreira. Então, essa é uma marca, essa intimidade, essa ligação é com Jesus, não é com o lugar, não é com a condição, não é com raça, não tem nada disso. Nossa ligação é primeiro com Jesus. Agora, uma igreja, para ser cristã, tem que ser uma igreja que evangeliza. Olha o versículo 20 aqui. Eles falaram aos gregos anunciando a Jesus. Repare bem no final dessa frase, tá? Falaram aos gregos. O que eu estou fazendo para vocês aqui, e é o que eu creio mesmo, né? Eu não estou evangelizando vocês, nós estamos numa classe de escola dominical, na verdade eu estou instruindo, eu estou ensinando. Isso no original é uma outra palavra, vem a palavra didáscalos, né? De mestre, sabe? E não sou, mas significa isso, nesse sentido, né? Então o que eu estou fazendo com vocês aqui é ensinar, eu não estou evangelizando. Repare bem, no final do versículo aí, desse versículo 20, a frase que é usada, falaram aos gregos, tá? Essa palavra aqui é diferente, não significa nem ensinar e também não significa pregar. Não quer dizer isso, né? Volte para o capítulo 5, versículo 42. Vamos lá, capítulo 5, versículo 42. Essa é a igreja de Jerusalém. Todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Você está vendo que tem uma diferença aqui de ensinar e anunciar. Então a palavra usada aqui para ensinar é essa que eu acabei de falar para vocês, didáscalo. A palavra anunciar também não quer dizer pregar, quer dizer evangelizar. Essa palavra é uma palavra única no Novo Testamento. A igreja tem que ensinar? Tem que ensinar. Nós temos que pregar? Pregar é outra coisa, nós fazemos isso domingo à noite, nós pregamos. Quando nós pregamos, nós ensinamos e às vezes nós até evangelizamos, mas é diferente de só evangelizar. Olha, a palavra usada aqui no capítulo 11, meus irmãos, é a mesma usada no capítulo 8, versículo 4. Dá uma olhada aqui, Atos capítulo 8, versículo 4. Os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Novamente essa palavra aparece aqui. E depois vai aparecer também no capítulo 14, versículo 15, tá? Eu quero que você abra lá comigo, no capítulo 14, versículo 15, que diz assim, e dizendo, homens, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, ao mar e tudo o que neles há. Essa palavra, vos anunciamos, é a mesma de 8:4 e é a mesma de 11 e versículo 20, que significa evangelizar. Sabe o que é evangelizar? É o que Paulo está fazendo aqui no capítulo 14, é o que Filipe fez no capítulo 8, é o que esses irmãos que saíram de Jerusalém fizeram no capítulo 11, é falar somente da obra de Jesus, a necessidade do pecador, que ele está morrendo, indo para o inferno, e de que existe salvação em Cristo Jesus. Eles não estavam perdendo tempo de doutrinar, de falar de coisas difíceis e coisas, nada disso não. O básico mesmo, o básico. Hoje eu vejo o valor dessas coisas, eu deveria ter me profissionalizado mais nisso aí. Eu me lembro que quando eu entrei no seminário, o pastor tinha umas folhas mais ou menos desse tamanho, e ele disse, olha, vocês vão fazer um desenho aí,
e vocês vão criar uma história evangelística. Aí eu fiz uma história horrível, né? Para começar, eu não sabia desenhar, sabe? Aí ele disse: agora vocês vão sair na rua e vocês vão evangelizar as pessoas que vocês encontrar. E usando aquele material, né? Horrível, horrível. Então, alguns eram caprichosos, fez um material bonito, né? Eu fico pensando, será que alguém, vendo uma coisa horrível dessa, vai se converter, né? Aí desci, eu já tinha uma ligação lá para o lado do Evilásio, para aquela banda, vou para lá mesmo, né? Mas depois que eu comecei a usar, eu falei, olha, o negócio funciona, falar de Jesus funciona, é muito simples. Meus irmãos, evangelizar é uma tarefa que qualquer um de nós pode fazer. Esses irmãos que foram expulsos de Jerusalém, eles não eram pastores, eles não eram apóstolos, eles não eram mestres, eles simplesmente, eles tinham Jesus como Salvador, e é por isso que essa palavra é usada lá, para diferenciar. Então, voltando aqui em Atos capítulo 11, vamos lá, uma das características de uma igreja cristã, é que essa igreja evangeliza, falar de mudança, falar de arrependimento, falar de fé, falar do plano de salvação. Então, quando você fala do plano de salvação, você está evangelizando. E eu vejo a importância da gente fazer isso, porque Jesus mandou a gente fazer isso, tá? Evangelizar, falar de Jesus para as outras pessoas. Na quinta-feira, eu estava falando para os irmãos, a gente teve uma experiência lá na nossa igreja, no Morumbi, e um irmão lá, que é de outra igreja, eles costumam ler muitos livros, e eu fiquei impressionado depois que ele sabia tudo dos livros que ele estudava, tudo que você imagina. Eu fiquei impressionado, falei, esse homem, ele pode escrever um livro, ele pode, né? Aí eu olhei para ele lá fora e disse, eu tenho duas perguntas para te fazer. Primeira, onde é que o Abraão nasceu? Ele disse, em Ur. Eu disse, nota 10 para você. Quando ele saiu de Ur, ele foi para onde? Aí ele já começou a pensar um pouco mais. Mas ele disse, foi para Canaã. Eu disse, não. Aí eu disse, eu vou te ajudar. O pai dele morreu lá. E ele pensou, disse, eu não sei. Eu disse, sabe por que você não sabe? Porque você estuda demais os livros da Ellen White e você não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia. Eles vão perder tempo ensinando doutrina dos homens, mas as pessoas não precisam disso. As pessoas precisam saber que Jesus morreu na cruz por elas. Evangelizar, como fazia o Billy Graham, falar de Jesus. As mensagens do Billy Graham eram as coisas mais simples do mundo, é o maior, como é que fala? Mamão com açúcar que existe, uma coisa barrela, que levava multidões a se converter a Jesus Cristo, só porque ele falava do amor de Deus. Evangelizar é isso. Então, para parecer com Jesus, tem que evangelizar. O segredo de uma igreja crescer é evangelizar. O que nós vamos fazer para crescer? Vamos fazer um curso de célula, pode fazer o que for. E a igreja pode até crescer, mas para uma igreja crescer de verdade, de uma forma segura, verdadeira, é só evangelizar. Não tem segredo, nenhum segredo, é ousadia mesmo, é fazer o que esses irmãos estavam fazendo. Por que uma igreja não cresce? Se a nossa igreja não crescer, meus irmãos, a culpa é do pastor mesmo. A culpa pode ser repartida com os irmãos, mas é porque não evangeliza. É simples, a matemática é essa, é simples. Se não evangelizar, não vai crescer, não tem jeito. Evangelizar é plantar, e quando nós plantamos, nós vamos colher. É por isso que uma igreja cresce mais do que a outra. Por isso você vai para uma cidade, às vezes pequena, tem um pastor evangelista que evangeliza, a igreja dele é grande, e vai vir para uma cidade grande que o pastor não evangeliza, e vai ser uma igreja pequena,
Mas a resposta é essa, não tem jeito de fugir dessa verdade. Quanto mais a gente planta, mais nós vamos colher. Uma igreja que evangeliza tem a mão de Deus a seu favor. Olha aí no capítulo 11 e versículo 21. A mão de Deus era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. Bem, enquanto eles evangelizavam, é dito que Deus estava com a mão ali operando. O que mostra isso? Que os evangelistas nunca estão sozinhos. Lembre-se disso. Quando você estiver evangelizando, você nunca vai estar sozinho. Você sempre vai estar acompanhado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar com você. Você não vai estar só. Você não vai saber o que falar, mas o Espírito Santo vai colocar a palavra na sua boca. E você vai falar de Jesus, tá? Então, quando eles pregavam, assim como nós, se pregarmos, se evangelizarmos, nós vamos sentir o toque de Deus, a mão de Deus sobre o nosso ouvinte. E aí, irmãos, os evangelistas, eles têm experiências maravilhosas. Sabe qual que é a experiência do evangelista? É a experiência que muitos pastores às vezes não têm. É a experiência que os doutores da Bíblia não têm. Sabe qual é a experiência? A mudança, a conversão, a transformação. Ele sabe como a pessoa era antes e a mudança que está vendo naquela pessoa. Isso só é possível aos olhos dos evangelistas que foram lá e conheceram aquela pessoa antes de receber Jesus. Então não seremos uma igreja cristã se a gente não evangelizar. Eu vou repetir, nós não vamos ser uma igreja cristã se não evangelizar. A gente pode ter um prédio bonito, né? Pode voltar um aí, né? Não, pode ficar aí, né? A gente pode até ter boas pregações, a gente pode ter um coral bonito, pode ter um templo enorme, sabe, com capacidade para 200 pessoas, né? Pode ter um nome de igreja cristã, que é um nome mais bonito que o nosso, né? Igreja Batista, né? E se não evangelizar, não tem transformação de vida. Se não tem transformação de vida, não tem novidade. Então a igreja precisa dessa novidade. Por isso precisamos evangelizar. Pela primeira vez foram chamados de cristãos, é verdade, porque eles evangelizavam, tá bom? Muito bem, irmãos. Outro ponto, não é só uma igreja que tem intimidade com Jesus e uma igreja que evangeliza. É uma igreja que é cheia da graça. Aí no versículo 23, quando Barnabé desceu, viu que a igreja estava cheia da graça de Deus. Olha lá, quando chegou e viu a graça de Deus, eu falei para vocês, como é que a gente vê a graça de Deus numa igreja? Como é que eu vou ver isso? Graça, amor, essas coisas, como é que você vai ver essas coisas? Você não tem jeito de colocar o amor dentro de um pote e falar, estou te dando um amor aqui. Não, né? Mas a pessoa abre o pote, tem uma bomba lá dentro. Não é assim que funciona. Olha, você vai ver a graça de Deus numa igreja quando esses membros, eles estão trabalhando na igreja. Quando eles estão fazendo alguma coisa, e você vê a graça de Deus. A graça de Deus, o Paulo fala lá em Romanos capítulo 2, dessa manifestação da graça de Deus, dando uns para apóstolos, outros para evangelista, dando outros para ministérios de socorros, ministério não sei o que, papapá, é um monte de coisa, né? Nós até falamos, olha, o que fazer com a graça que Deus nos dá? Bem, meus irmãos, repartir, compartilhar, né, com os que estão dentro e com os que estão de fora. Então, quando uma igreja trabalha, por isso que eu falei para vocês, olha, se uma pessoa lá de fora quiser visitar a nossa igreja, que venha às 9 horas da manhã no dia de domingo, que venha. Por que 9 horas e não 10h30? Porque 10h30 aqui nós já estamos pregando, nós já estamos falando, ensinando, se não vai ser eu, vai ser outra pessoa. Só que 9 horas está todo mundo com a mão na massa, 9 horas tem criança virando piroleta do último degrau da escada até o primeiro. Tem gente fazendo o cavalinho, montando ali em cima daquele negócio ali do batistério, e pula de lá e dá um mortal e cai embaixo, né? Eles correm nesse corredor que eles vão bater a boca lá naquela torneira lá, né? O que é isso? Mas isso é uma bagunça.
Não, para essas crianças estarem aqui, é porque alguém bateu palma na casa delas antes, é porque alguém visitou, é porque alguém foi buscar de manhã, é porque alguém vai levar, é porque vai ter um professor para atender, é porque vai ter alguém para cantar, é porque alguém vai ter que limpar toda a bagunça que eles deixaram depois. Todo mundo trabalhando. Aí veio a graça de Deus. Graça de Deus é quando os membros trabalham. Aí você vê graça, né? Não é colocar a mão debaixo do braço e fazer cosquinhas, ficar cheia de graça, né? Não, é a graça de Deus. Então, passar isso para a próxima geração é muito importante. Já falei para vocês, eu estava numa igreja uma vez e tinha um piano muito bonito na igreja, era um piano de cauda, né? E aí tinha o piano de cauda, ele fica com um negócio meio apontado assim, sabe? Quando abre ele fica meio apontado assim. E tinha 2 meninos brincando. Só tinha 2 meninos na igreja, né? Mas era terrível os dois, né? E um corre, outro corre, um corre, outro corre. Os 2 filhos de diácono, né? Até que um escorregou lá e pá! Bateu a cabeça, pum, esguichou sangue para todo lado. Lavou o chão de sangue assim. Lavou, né? Eu estava lá fora, eu vi o barulho, caiu aquela tampa, né? Corri lá para dentro. Aí tinha uma sacristã lá na nossa igreja, lá, a bicha era brava, hein? Ela olhou e disse assim: quebraram o piano, e o moleque se esguichando de sangue lá. Eu olhei, quando eu escutei aquilo, eu falei, meu Deus. O pai do menino chegou primeiro que eu, a mãe do menino, mas a mulher com a mão na cintura, brava, porque o piano saiu de cauda. Então, irmãos, muitos ali mostraram graça. O que é graça? Acudir o menino, entenderam? Mas a outra pessoa mostrou o quê? Mostrou nada. Então, é isso, graça é isso. Uma igreja, para ser parecida com Jesus, tem que ter essa graça. Essa graça envolve trabalhar com pessoas, amar pessoas. E aí, se um dia tiver que jogar esse piano fora, pode jogar lá na minha casa, não tem problema nenhum, né? Tô brincando, né? Mas o que eu digo é que as crianças são mais importantes. Já cansei de brigar, tem 2 teclas agora que não funcionam nesse trem aí, né? Sozinho não quebra, vocês sabiam disso, né? Que sozinho esse negócio não quebra. Mas tem que arrumar. Mas é mais importante ter as crianças conosco, saber que elas vêm, porque aí eu posso mostrar graça. Os irmãos trabalhando vão mostrar graça. Muito bem, meus irmãos, é uma igreja onde os membros incentivam uns aos outros. Repare bem que o Barnabé, ele chega para incentivar. Eu falei para vocês, ele não chega para dividir, ele chega para somar. Então ele chega, ele entra, incentiva, tá? Isso não é uma tarefa fácil, não pense que é não, né? Por quê? Porque as pessoas que vêm para a igreja é como você, é como eu. Talvez eu menos. Por que eu menos? Porque eu não estou ligado ao mundo no sentido temporal, no sentido de trabalho. Vocês têm o trabalho de vocês, têm o patrão, e o patrão chama atenção durante a semana, tem que cumprir meta, cota, sei lá o quê. Você é pressionado aonde você está, e aí você vem no domingo, às vezes tem problema em casa, às vezes a mulher está difícil, às vezes o marido está difícil, às vezes as crianças estão difíceis. Então não é fácil. Coloca isso na cabeça. Não é fácil. E às vezes a pessoa que entra por essa porta, ela já entra quebrada. Ela já entra com 1000 problemas. Você não sabe às vezes como é que uma pessoa entra aqui e o diabo está dizendo para ela, não entre aí. É aí que é o seu problema, está aí, é aí que está o teu problema. Não, Deus sabe que o seu problema não é esse, aqui está a solução, aqui está a paz, mas nós temos que mostrar isso, nós temos que ser encorajadores. Uma das características de uma igreja cristã é que os irmãos, eles encorajam uns aos outros, e é o que nós devemos fazer. Como Barnabé já chegou, já se alegrou, fique firme, né? Meus irmãos, ele deve ter visto cada coisa. Ele deve ter visto o pessoal comendo carne de porco, eles devem ter visto assim o pessoal fazendo festa no dia de sábado. Eram uns costumes todos estranhos,
mas ele estava encorajando as pessoas. Problema desanima? Não tem problema não, é humano, tá? Se você se sentir desanimado, não fica triste não, isso é humano, Deus está aí para nos ajudar. E aí você vê a importância do encorajador, de alguém que simplesmente diga para você, sabe o que? Não desista, continue, vamos lá. Você deve ter visto algum vídeo, alguma coisa, né? A pessoa está lá competindo, daqui a pouco ela tropeça nas próprias pernas, cai. E aí ela fica toda triste, né? Mas talvez a mãe, sempre é mãe, né? Ou pai, ou... Levanta, vai, o bicho acorda assim, levanta, corre. Se não chega em primeiro, mas ele consegue chegar e fica todo feliz com aquela situação. Por quê? Porque alguém encorajou. Então, se alguém tropeçar, a Bíblia diz, levante. Se alguém chorar, senta com ele e chora um pouco. Se ele estiver rindo, que bom, né? Dá umas risadas também. Ele está rindo, aí você, o marmota, todo chorando. Não, né? Você ria com quem está rindo, chore com quem está chorando. Seja um encorajador, tá? Mas também tem uma outra característica. É uma igreja que ensina a palavra. Ah, sim, aí é diferente. Nós falamos de evangelismo, mas olha o versículo 26. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Aqui a palavra é ensinar mesmo. É diferente da que vimos no versículo 20. Lá é evangelizar. Mas eles já foram evangelizados. Agora eles precisam ser ensinados. Evangelizamos os de fora, ensinamos os de dentro. Então eles ensinam, tá? Para crescer espiritualmente é preciso aprender a palavra de Deus, e lembre-se disso, e de pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as, qual que é a continuação? E ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, né? Então ensinar a palavra de Deus é uma ordem de Deus. Agora, importante, irmãos, mais duas coisinhas. Primeiro, é uma igreja que restaura irmãos esquecidos. Isso é uma parte difícil, parece que para nós aqui acaba se tornando mais difícil devido a todos os problemas que aconteceram. Mas restaurar irmãos esquecidos. Por que alguns irmãos ficam esquecidos? Eu coloquei algumas coisas. No caso de Saulo, foi porque ele foi abandonado mesmo, ele foi abandonado. Compraram uma passagem só de ida para ele, olha que dó. Ô Paulo, tudo bem, tal, vai com Deus, Deus me livre, né? Vai, e foi, né? Então ficou lá, agora não voltou, ninguém foi buscar ele. Quem que foi buscar ele? O Barnabé. Então ele foi. Existe o caso daqueles que se afastaram, como aconteceu com João Marcos. Ele está lá na missão, daqui a pouco ele volta, vai embora para casa, não quero mais. Quem que foi atrás dele de novo? Barnabé. Barnabé foi lá buscar o João Marcos e escreveu o primeiro evangelho escrito, conhecido, é o de Marcos. Há vários motivos para alguém se afastar, mas preste atenção, nenhum deles é apoiado por Deus, nenhum. Você pode ter 1000 motivos, apoio de Deus para o afastamento você não tem. Você pode ter 1000 desculpas, mas para Deus não há. Aí, meus irmãos, Barnabé foi atrás do irmão esquecido. É melhor deixar lá, não se envolver, né? E vamos falar a verdade. O Saulo, onde ele causou problema, tá bom? Ele era osso duro de roer, carne de pescoço, cheio de se meter em confusão teológica, bíblica, não sei o quê. Então mandaram ele para lá para não causar problema, mas ele pode mudar, ele também pode mudar. E aí, meus irmãos, o irmão restaurado, ele pode ser muito útil, tá? Como Saulo foi no seu ministério. O Saulo, ele estava esquecido, ele de volta se tornou o maior missionário de todos os tempos, não tem igual. Só que como é que ele começou? Lá em Antioquia ele era apenas um professor da Bíblia. Olha o que diz o versículo 26. Ensinaram muita gente naquele ano. Então ele era só um professor, ele não tinha nada de missionário não. Deus o transformou em missionário, mas ele voltou para ensinar a Bíblia para os irmãos, porque realmente ele tinha muito conhecimento. Agora, para terminar,
o nosso estudo hoje de manhã. Falamos que para ser uma igreja cristã tem que ter essa ligação, essa intimidade com Jesus, né? Isso foi a primeira coisa. Depois nós falamos que uma igreja cristã, ela evangeliza, ela precisa evangelizar, tá? Depois, meus irmãos, falamos que, deixa eu ver aqui, né? É uma igreja cheia de graça, que incentiva outros irmãos, que ensina a palavra, que restaura irmãos esquecidos, mas é uma igreja generosa. Capítulo 11, vamos terminar o capítulo, versículo 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que tendo eles feito, fizeram enviando-os aos anciãos por meio de Barnabé e Saulo. Versículo 29. Os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que estavam na Judéia. Uma igreja parecida com Jesus é uma igreja generosa. O que é ser generoso? É ter o coração aberto, é ter a mão aberta, é ter o bolso aberto. Isso é uma igreja generosa. E nunca vai nos fazer falta. Como igreja, nós temos que ser generosos. Algumas igrejas sofrem mais do que a nossa, com certeza, mas o dia que a igreja perder a generosidade, o desejo de ajudar em missões outras pessoas, outras igrejas, eu acho que isso é como se petrificar, morrer por dentro, né? Então a igreja tem que ser generosa. A igreja generosa ajuda quem precisa. Os irmãos locais não precisavam, mas os de longe estavam precisando, né? As pessoas que precisavam eram justamente as pessoas que não gostavam delas. Os judeus não gostavam dos gentios. Se eles fossem para lá, só para vocês terem uma ideia, um gentil nem entrou, tá? Mas foi acusado de entrar no templo junto com Saulo, com Paulo. Lembra o que aconteceu? O alvoroço. Olha, meus irmãos, esse pessoal não gostava dos gregos, dos gentios, não gostavam. Mas os gregos gostavam deles. A gente tem que ajudar qualquer pessoa, mesmo as pessoas que não gostam da gente. Talvez estas é que nós realmente devemos ajudar. A gente deve estender a mão. Para ser generoso, imagine o efeito de ajudar quem não gosta de você. Imagine, meus irmãos, como é que aquela contribuição chegou lá em Jerusalém. Como contribuir? Cada um conforme o que podia. Versículo 29. Determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, né? Muitos anos depois, o Paulo vai ensinar o que ele aprendeu. Paulo aprendeu com a igreja de Antioquia. Não foi a igreja de Antioquia que ensinou Paulo, é Paulo que aprendeu com a igreja de Antioquia. Olha o que está escrito aqui, tá? Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar, por constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Se é para ficar triste, nem venha para o gasofilácio, nem venha, né? Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada. Essa é a frase mais linda do versículo. A pessoa que ajuda, esteja certo que a graça, ou seja, a ajuda que você deu, vai ser acrescentado para você. Deus é que está prometendo, não é o pastor não. Deus está dizendo que essa ajuda vai voltar para você como graça. Dizendo mais, né? A fim de que em todas as áreas da vida, em todas as áreas da tua vida, é uma promessa também de Deus, né? Em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas. Ou seja, em todas as áreas da sua vida, o tempo todo, você vai ter suprida a vossa necessidade. É uma promessa maravilhosa. Esse versículo, meus irmãos, esse texto é maravilhoso para quem vai contribuir. Transbordeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, doou seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. É isso.
Isso é ser cristão. É por isso que eles foram chamados de cristãos. Foram por isso. É ser transformado pelo Espírito. É amar, agir, é falar. Como Jesus amou, agiu e ele falou. Isso é ser cristão. O resto, balela, conversa para boi dormir.